Está na hora de você se livrar dos problemas antigos. A dopamina de hoje é uma palavra de Deus para a sua vida. Abra o teu coração, porque a resposta que você precisa, eu tenho certeza que estará neste vídeo. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você está preparada? Eu tenho a plena convicção que o Senhor vai falar com você hoje, mas antes você já sabe. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com pelo menos 3 amigas para a gente alcançar mais pessoas e elas serem transformadas pela palavra do Senhor. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para você fazer parte dessa família de conquistadoras que tem crescido a cada dia. E olha, fique atenta à nossa programação. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos as nossas dopaminas, que é nosso tempo aqui de devocional, esse tempo tão precioso que Deus tem alimentado as nossas vidas com a palavra dele. E aos sábados nós temos o estudo bíblico, que é o ponto de acesso, às 10 horas da manhã. É para aquela pessoa que está buscando compreender mais a fundo a palavra do Senhor. Não é reflexão, não é ministração, não é devocional, é estudo da palavra. Então, se você tem esse desejo de aprofundar mais de maneira mais teológica, compreender o contexto histórico e ter essa profundidade no estudo da palavra do Senhor, é um ótimo momento, uma ótima oportunidade para você. E lembrando que a minha mentoria Seja uma Conquistadora em grupo, ela está liberada e é uma possibilidade de você fazer uma transformação completa de dentro para fora. É uma jornada de imersão, de mudança de mentalidade, comportamento e espiritualidade, onde você vai aprender a não só se vestir, mas também a se comportar e a verdadeiramente ser uma conquistadora. Então, se você está buscando essa mudança para que você impacte de uma forma diferente no seu trabalho, na sua família, onde você estiver, a mentoria Seja uma Conquistadora é para você. E ela em grupo, ela oferece uma oportunidade muito especial financeiramente falando. Então, para você que tem esse sonho de viver esse autoconhecimento, essa jornada de transformação, não perca essa oportunidade. Então, se o link estiver disponível aqui na descrição do vídeo, é porque ainda é possível você solicitar as informações para fazer parte da nossa turma. Caso o link não esteja disponível, é porque realmente essa oportunidade passou e aí você fica atenta, hein, conquistadora? Para que nas próximas oportunidades você não perca, porque a oportunidade, quando ela passa, a gente tem que agarrar, porque às vezes pode ser a nossa última oportunidade. E não é drama não, é realidade. Então aproveite a oportunidade se ela estiver disponível aqui. Eu vou amar ter você junto comigo nessa mentoria e nessa imersão com mulheres conquistadoras. Agora vamos mergulhar na palavra do Senhor hoje? A palavra de Deus nós vamos ler lá em Provérbios, no capítulo 6. Nós vamos ver do verso 1 ao 5. Essa palavra, enquanto eu li, o Senhor falou comigo de uma maneira muito profunda. Confesso que no primeiro momento eu li a palavra e eu fiquei assim, meu Deus, mas o Senhor realmente quer que eu fale isso para as conquistadoras? Mas conforme eu fui buscando compreender mais a palavra, Deus foi colocando mais ali entendimento no meu coração, eu posso dizer que essa palavra que eu vou compartilhar com você hoje, ela é profunda e impactante. E talvez depois de você ouvir essa dopamina, você não vai mais se comportar da mesma forma. Ela vai movimentar você para um posicionamento diferente. E assim eu declaro em nome de Jesus, que depois de você ouvir essa dopamina, você não vai mais ficar no mesmo lugar. Pelo contrário, você vai tratar aquilo que precisa ser tratado para você avançar e viver o novo de Deus para a sua vida. Então vamos juntas? Vamos ler a palavra do Senhor? Pegue a sua Bíblia aí, abra aí em Provérbios, capítulo 6, verso 1 ao 5. Eu vou ler em duas versões, primeiro na NVI e depois na mensagem, tá? Que é uma linguagem mais contemporânea, para a gente ter uma compreensão melhor do nosso texto. E a palavra do Senhor diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e está prisioneiro do que falou, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono e não procure descansar. Livre-se como a gazela livra do caçador e como a ave do laço que a pode prender. Agora nós vamos ler na versão A Mensagem, uma linguagem mais contemporânea, que diz assim: Amigo, se você está em dívida com o seu vizinho, se está preso com algum negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a casa como garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nenhum minuto.
livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado, vá e se humilhe, peça e insista, não deixe para depois. Não há tempo a perder. Livre-se disso como a corça se livra do caçador e como o pássaro do amarrador de laços. Olha só que forte essa palavra. Na versão NVI, na versão a mensagem, nós temos aqui a mesma mensagem, a mesma importância, o mesmo direcionamento, mas com palavras diferentes a gente consegue compreender de forma mais profunda, né? É interessante que esse texto ele fala justamente sobre nós termos pressa em resolver aquilo que está pendente, a olhar exatamente aquilo que está nos prendendo e nos amarrando. E talvez hoje você esteja querendo avançar na sua vida, mas existem coisas que estão aí, que estão te prendendo e te amarrando. E às vezes não são coisas atuais, não. Podem ser coisas antigas, coisas que você está deixando de lado para tentar, de fato, esquecer, nem lembrar disso. Sabe aquela coisa de eu prefiro nem lembrar? Deixa eu tocar minha vida aqui, deixa eu viver minha vida e deixar isso de lado. Se você está vivendo a vida desta forma, tem alguma coisa na sua vida que você simplesmente está querendo ignorar, essa dopamina de hoje veio para te alertar a não fazer isso. Porque quando você faz isso, o famoso empurrar para debaixo do tapete, uma hora essa sujeira vai crescer e essa sujeira vai ter que sair debaixo do tapete. Então é melhor que você tenha a iniciativa do que algo aconteça e coloque você numa posição desconfortável. É interessante que aqui a palavra ela nos orienta de acordo com aquilo que nós fizemos. Então, se nós mesmos nos colocamos em algum problema, nós temos que resolver o nosso problema. Não tem como a gente avançar sem antes a gente resolver aquilo que nós mesmos criamos. E muitas pessoas, elas querem avançar, elas querem progredir, elas querem virar a página, mas esquecem que ainda tem história continuando na outra página. Não tem como você ir para um novo parágrafo deixando um parágrafo incompleto. Consegue entender? Então, se existem coisas no seu passado que ficaram mal entendidas, mal encaixadas, não adianta você achar que Deus vai simplesmente ignorar. Porque Deus ele quer que você trate. Deus ele não te condena mais pelas coisas que você fez no passado, mas ele quer que você resolva. Porque o problema, quem criou, foi você. Então, você deve resolver. É interessante que, se nós olharmos para a nossa história, pelo menos eu olho para mim, né? E é muito fácil a gente enxergar a nossa postura diante de um problema e a gente, de fato, não querer tocar nem naquele assunto. A gente quer literalmente, se pudesse ter uma amnésia e esquecer, seria maravilhoso, né? E quantas vezes a gente ora e pede, ai, Senhor, me ajuda a esquecer, ai, Deus, tira isso de mim. Mas Deus não quer que você esqueça, Deus quer que você aprenda a lidar com isso. Para que quando isso for lembrado, você não se sinta mais acusada, você não se sinta mais condenada, mas você tenha a plena convicção de que você resolveu o problema, de que você aceitou a tratativa daquela situação e que nada mais te condena. Nós podemos olhar ao longo da Bíblia diversas pessoas que criaram problemas e elas tiveram que resolver. Eu posso listar pelo menos aqui 3 exemplos diferentes e você vai compreender que esses 3 exemplos em tempos diferentes foi necessário ser tratado. O primeiro exemplo nós podemos trazer ali com Jacó, quando ele engana o seu pai, pega a primogenitura no lugar de seu irmão Esaú. E depois de fazer isso, ele foge para não encontrar com o irmão. E passado alguns anos, o que acontece? Jacó ele tem que voltar para sua terra natal e ele sabe que teria que encontrar o irmão. E ele tentou amenizar a conversa com o irmão com presentes, mas Deus foi lá, teve um encontro com ele, onde Deus muda o nome de Jacó para Israel e ali ele então entende que ele precisa ter uma mudança de postura e resolver o problema que ele tinha criado. E para surpresa de Jacó, o irmão que parecia que estava bravo, que queria matá-lo, na verdade queria resolver também o problema. E ficou muito feliz de poder encontrar seu irmão e fazer as pazes. E daquele dia em diante, eles ficaram em paz, não tiveram mais guerra entre os dois e ambos seguiram a sua vida. Percebe que muitas vezes a gente foge de algo que a gente acha que vai ser terrível, mas às vezes aquilo traz cura para a nossa vida. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó tinha uma condenação sobre ele, mas quando ele resolveu encarar de frente, ele percebeu que, na verdade, o outro lado também queria se livrar daquele problema. Talvez aquilo que você está fugindo de tratar, de resolver, de falar com aquela pessoa, na verdade,
se você se posicionar, pode ser a abertura que aquela pessoa também precisa para ter a cura, para também conseguir tratar aquilo que está ferindo, aquilo que está machucando. Porque a gente acha que o problema só está em nós, mas muitas vezes o outro também precisa de ajuda e o outro também está carregando aquele problema. Então, se você está entendendo essa mensagem, Deus está colocando no teu coração algo, não hesite em fazer. Obedeça, siga a instrução e você vai ver que a transformação virá para o teu coração. Às vezes, você pode até pensar, mas eu não consigo mais mudar o que aconteceu. Realmente, mudar o que aconteceu você não consegue. Mas você consegue se redimir pelo que aconteceu, você consegue fazer diferente daqui para frente e, consequentemente, deixar uma marca diferente. Talvez o passado realmente ficou lá e você não vai conseguir mudar a impressão das pessoas olhando para o passado. Mas e a sua atitude do presente? Será que não pode mudar? Existem coisas que parecem que não vão dar certo, mas é justamente onde Deus quer tratar você. Outro exemplo que a gente pode olhar na Bíblia é o próprio Davi. Davi, ele vai lá, ele peca, ele tem um relacionamento com Batseba, e Batseba era casada, ele vai, cria uma armadilha para poder matar Urias, marido de Batseba, e consequentemente se casar com ela. Mas Deus ali viu todo o plano de Davi e se entristeceu com a atitude de Davi. E foi lá e usa o profeta Natã para alertá-lo sobre o seu pecado. Resultado, Davi ele reconhece o seu erro, ele permite Deus tratá-lo e, consequentemente, ele passa a ser transformado na sua história. E aí nasce, inclusive, Salomão, que escreveu esse Provérbios que nós estamos lendo. Então, consegue perceber que quando você se permite ser tratada por Deus dentro das coisas que você já fez no passado, mesmo que tenha passado tempos, você precisa permitir que Deus trate o seu coração. Parece que existem coisas que Deus se esqueceu, né? Ah, não, isso aí Deus nem se lembra mais. Mas Deus, ele quer que você abra o teu coração para ele tratar. Porque Deus, ele não quer que você avance com feridas abertas. Porque a sua ferida está aberta, ela vai infeccionar. E isso vai só piorar a sua situação. Então não tente amenizar uma dor cobrindo com outras coisas. Não tente maquiar algo que precisa ser resolvido. Deus, ele quer de fato um coração genuinamente preparado e disposto a ser tratado e curado por ele. Talvez algo que você tem que resolver não é com pessoas, mas é com Deus, assim como foi com Davi. Davi, ele precisava se resolver com Deus, porque Urias já estava morto. Então agora ele tinha que ser tratado pelo próprio Deus. Mas como a gente viu o caso de Jacó, ele precisava se redimir com seu irmão. Então, às vezes, o nosso problema vai ser com alguém, ou vai ser com o próprio Deus, mas não importa com quem seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós devemos nos posicionar, mesmo que seja difícil. E também pode ser que você esteja como Abraão, por exemplo. Você não fez mal nem para Deus, nem para uma pessoa específica, mas você acabou trazendo alguma bagagem que não era para você trazer para sua vida. E eu quero trazer aqui o exemplo de Abraão com Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão e quando Deus o chama para sair do meio da sua parentela, era literalmente parentela. Então não era para Abraão levar nem um sobrinho. Mas Abraão acaba levando Ló junto com ele. No começo foi maravilhoso, foi tudo bem, mas chega um determinado momento em que eles começam a ter um certo conflito entre os pastores ali de Abraão e de Ló, porque eles começam a competir quem tinha mais, de quem era quem, os bens, os materiais que eles tinham, as ovelhas, e virou uma grande confusão. Aquilo que parecia ser bom, depois se tornou um problemão para Abraão. E aí, então, Abraão tem que tomar uma decisão de pedir para que o seu sobrinho e ele se separem. Cada um escolhe um lado, ele permite que Ló escolha o lado que ele quer ficar e Abraão fica com o outro lado. E quando Ló sai de perto de Abraão e vai viver a vida dele, é quando Abraão volta a ouvir o Senhor falar e então o Senhor vai lá e confirma a promessa na vida de Abraão. A promessa de que ele faria uma grande nação, de que ele daria a terra que ele estava pisando para toda a sua descendência. E ali então Abraão começa a ter a confirmação do seu propósito. Mas isso só veio depois que Abraão resolveu algo que ele mesmo tinha criado, que era ter trazido uma bagagem que não era para ele ter trazido. Você consegue entender? Então talvez tenham coisas que Deus falou para você fazer, você foi lá, fez, mas acabou trazendo coisas que não era para levar.
acabou colocando coisas que Deus falou que não era para colocar ou fazer. E isso está atrapalhando o processo. E enquanto você não se livrar disso que tem atrapalhado, bloqueado o agir de Deus, você vai continuar ali tendo conflitos, problemas e confusões. Então você consegue entender? Eu não sei qual é a sua situação hoje. Se é pedir perdão para alguém, se redimir com alguém, se é tratar algo com alguém, ou se é resolver algo com Deus, pedir perdão de algum erro que você cometeu, algum pecado que você cometeu, que você está fingindo que não fez, está tentando ignorar, está tentando se fazer de desentendida, ou se é algo que você mesma provocou pela sua necessidade de ter o controle das coisas, de querer fazer do seu jeito, de não ouvir direito aquilo que Deus orienta, ou até mesmo de escolher os seus próprios caminhos e, consequentemente, ter ali as consequências daquilo que você escolheu. Eu não sei quem você é hoje, mas uma coisa eu posso te dizer, essa dopamina está te trazendo a instrução que você não pode perder tempo. Olha só, aqui diz, né, no finalzinho, no verso 5, e eu vou ler na versão a mensagem, porque para mim está bem forte e muito claro. Diz assim: livre-se disso como a corça se livra do caçador e como um pássaro do amarrador de laços. Preste atenção, você tem que se livrar daquilo que está te prendendo, daquilo que está te atrapalhando a avançar com vontade. Você já viu um animal tentando escapar de uma armadilha? Você vê que ele fica assim, angustiado, ele quer porque ele quer, ele tenta soltar, até que ele consegue e corre e foge dali. E você tem que fazer exatamente isso, você tem que fazer tudo, de tudo, para conseguir se livrar disso. Então, se é pedir perdão para alguém, dedique-se ao máximo, ponha energia para fazer isso. Não espere ter vontade, porque vontade ela nunca vem para resolver problema. Você nunca vai sentir vontade para resolver problema, conquistadora. Na verdade, você sempre vai ter vontade de se esconder. Você sempre vai ter vontade de fugir. Você sempre vai ter vontade de dar um jeitinho de manter aquilo. Mas você precisa entender que a coragem, ela vem quando a gente tem que tomar uma decisão. Não é porque você sente a coragem, mas é quando você tem que tomar uma decisão. Você enche de coragem e faz aquilo que tem que ser feito. Com a força, com vontade, porque você não quer mais estar preso àquilo que te prende. Consegue entender? E no verso 4, né? No verso 4 diz assim: não deixe para depois, não há tempo a perder. Quantas coisas você está perdendo tempo? Você está perdendo o bem mais precioso, que é o tempo. Deixando para amanhã eu vejo, depois eu falo, depois eu olho isso, depois eu falo com Deus, depois eu oro, depois eu resolvo. Para de deixar para depois. Inclusive, essa dopamina de hoje, ela vem com esse desafio. Faça logo depois dessa dopamina aquilo que Deus colocou no teu coração. Se é pedir perdão para Deus, peça perdão logo depois dessa dopamina. Se é ter que falar com alguém, procure essa pessoa o quanto antes para falar. Se é resolver algo que você está tentando empurrar com a barriga, como Abraão estava tentando empurrar o sobrinho dele ali com ele, e tem que se livrar logo, se livre logo. Tire tudo aquilo que te atrapalha. Não perca tempo. Você não tem tempo a perder. Então preste atenção no que a palavra do Senhor está te falando hoje. Então, para confirmar tudo o que você precisa fazer, a primeira coisa, se você está com dívida com alguém, ou se você está precisando resolver algo com alguém, vá, resolva isso, mesmo que pareça que está tarde demais. É interessante que uma mentoriada minha, no processo, seja uma conquistadora individual, ela compartilhou comigo algo que Deus tocou no coração dela durante o nosso processo, que ela precisava fazer. E uma das coisas era resolver algumas pendências com os filhos, porque foi marcado com um relacionamento nada positivo, né, no passado, onde ela não foi uma mãe muito presente, e ela precisou então pedir perdão para os filhos sobre essa falta que ela teve na época da adolescência deles. E hoje eles já estão adultos, já, né, cada um vivendo a sua vida, mas ela pediu a Deus para que ela pudesse fazer isso, mesmo que parecesse que já não valia mais a pena. E ela conseguiu conversar com os filhos e o resultado foi surpreendente. Os filhos a perdoaram, os filhos também pediram perdão para ela e eles começaram a se conectar mais com ela e aos poucos o laço tem sido construído novamente. Então, talvez você tenha coisas aí no seu passado que você fala, isso daí não tem mais jeito não, mas tem, conquistadora. Enquanto há vida, há tempo. Por isso que eu falo, não perca tempo. Provérbios nos orienta a isso. Você não tem tempo a perder.
Para de procrastinar. Faça o quanto antes, porque quanto antes você fizer, mais rápido você vai resolver e você vai ver a transformação. A outra coisa que você tem que guardar no teu coração é, como está dizendo aqui logo no começo, se você ficou amarrado ou preso a alguém por algo que você disse, prometeu, algo que você falou que faria e não fez, se aconteceu isso de você falar algo no impulso, peça perdão. Peça perdão, tanto se você prometeu algo que não poderia cumprir, ou também se você disse algo que feriu alguém. Não deixe o orgulho dominar você. Não deixe a soberba e o medo de reconhecer seus erros, suas vulnerabilidades, falar mais alto. O Senhor está te dizendo hoje, reconheça que você falhou, que você errou, que você prometeu que não poderia e trate isso com a dignidade de reconhecer a verdade. Peça perdão, redima aquilo que você falou e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a mudança do seu cenário e Ele vai te honrar, porque é necessário muitas vezes sim ser humilhado. E eu não estou dizendo que a Bíblia não fala que aquele que é humilhado, a Bíblia fala que aquele que se humilha. E nós podemos ver aqui no verso 3 que diz: então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do próximo, vá, humilhe-se. Deixe o orgulho de lado e humilhe-se. Peça perdão. Arrependa-se. Fale, insista com a pessoa que você quer o perdão dela. Ah, mas eu não quero me humilhar porque é muita vergonha, é muita humilhação. É melhor você se humilhar do que você viver na soberba e perder tudo aquilo que poderia ser de Deus para a sua vida. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Então, não ache que é tarde demais para resolver um problema e também não deixe o orgulho ou a soberba falar mais alto. Se você tem algo a fazer, corre, faça. E como está em Romanos 8:1, não há condenação para aquele que faz a sua parte. Se você se sentir condenada por algo, ao ter essas atitudes, você estará livre de toda e qualquer condenação. Se é isso que você quer viver na sua vida, se você quer realmente mudar a sua história, eu quero te convidar a orar comigo hoje, pedindo, inclusive para Deus, força e estratégia para que você se posicione alinhado ao coração dele. Vamos orar? Senhor, a palavra de hoje nos trouxe a instrução de que nós não podemos procrastinar as nossas ações. Aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos corrigir. Senhor, a minha oração hoje é que essa conquistadora que está assistindo essa dopamina, ela possa ser tocada pelo Senhor, que ela possa ser transbordada pela Tua presença, a ponto dela entender aquilo que ela precisa fazer para honrar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Pai, se é necessário pedir perdão para alguém, que ela tenha coragem de pedir. Se é necessário se redimir contigo, que ela tenha coragem de fazer isso. Se é necessário, Pai, que ela trate e mude a maneira de falar, de agir, até mesmo, se for necessário, até se humilhar para que as mudanças aconteçam, Pai, que ela faça isso com alegria no coração. A minha oração é que o Senhor venha mudar essa conquistadora de dentro para fora, para que ela possa experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, põe em prática o que você ouviu aqui, compartilhe essa dopamina e eu te espero no nosso próximo encontro aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!